nós estamos recebendo... Ele veio tomar um café com a gente e ele teve uma votação expressiva para o Senado, quase 400 mil votos. Foi um secretário de obras que prestou um serviço maravilhoso a Mato Grosso do Sul. E hoje vai bater um papo aqui com a gente sobre muitas coisas que, inclusive, nós estamos curiosos para saber. Nosso querido Marcelo Miglioli. Bom dia, Marcelo. Bom dia, B, bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Você esperava receber aquele monte de votos, que foi muito votos, foi uma coisa Você é um debutante na política, recebendo quase 400 mil votos e numa reta final, parece que tiraram o pé do acelerador. O que aconteceu? Ô B, o que aconteceu eu acho que é passado. O importante é a gente olhar para frente. Eu saí muito satisfeito da eleição. Nós conseguimos fazer uma grande eleição como candidato ao Senado da República, tendo uma votação expressiva. E mais do que a votação expressiva, conseguindo passar a mensagem que a gente queria. Eu realmente tenho que agradecer a oportunidade que tive do governador Reinaldo de poder ocupar uma cadeira importante como a Secretaria de Infraestrutura, sendo responsável por toda a infraestrutura do Mato Grosso do Sul nos últimos 4 anos e fazer os grandes programas que nós fizemos. E isso se mostrou reconhecido pela população na nossa eleição. Como você disse, eu debutei numa eleição como candidato, fui para uma eleição onde muitas pessoas eram céticas quanto ao nosso resultado, mas a população reconheceu e agradeceu o trabalho que nós fizemos. Então, o que a gente tira de bom é isso, que nós entramos numa eleição, conseguimos fazer uma eleição de cabeça erguida, com tranquilidade, de mãos limpas, de peito aberto, e houve o reconhecimento da população. Agora, o resultado final, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Faltou 1%, mas faltou 1% para nós podermos nos tornar senador da República. Ô Marcelo, ficaram mágoas? Não, B, eu acho que não, eu acho que ficou, é lógico que você quando entra num processo, e eu posso dizer para você que eu entrei nesse processo eleitoral para ganhar a eleição, né? Eu não entrei para me valorizar, eu não entrei para testar meu nome, a gente sabia do trabalho que a gente fez como secretário e a gente realmente veio dentro de um projeto para ganhar a eleição. E quando você perde, você tem uma frustração momentânea. Agora, mago, eu acho que é uma palavra muito pesada, sabe? Eu sempre procurei ser uma pessoa leve, sempre procurei ser uma pessoa de olhar sempre para o lado bom das coisas. Com essa derrota, obviamente, eu aprendi muita coisa também. Porque às vezes a gente aprende mais na derrota do que na vitória. Né? Construí muitos amigos nesse processo eleitoral, tive muita gente me ajudando, sabe? Praticamente todos os prefeitos do estado do Mato Grosso do Sul tiveram comigo na eleição, ou como primeiro candidato, ou como segundo. Os candidatos a proporcionais, deputados estaduais, deputados federais, dentro da estrutura do governo que eu fazia parte, muita gente me ajudou. Né? Então eu prefiro sempre olhar o lado positivo. Não houve mágoa no sentido, o Marcelo saiu do governo. Não, o Marcelo simplesmente fez uma opção de cuidar um pouco da sua vida pessoal. Eu tenho uma vida pessoal independente do cargo que eu ocupava. Eu sempre disse isso, tive a oportunidade de dizer isso claramente para vocês aqui, quando eu estive dando as entrevistas, que eu tinha uma vida pessoal, tanto na questão pessoal como profissional, independente do cargo que eu ocupava. E que eu não era um funcionário público, eu estava um funcionário público no cargo de secretário de infraestrutura. Passada a eleição, eu achei que era o momento de eu cuidar um pouco da minha família, cuidar um pouco dos meus negócios, e foi o que eu fiz. Então não é que eu saí por mago, eu saí por uma opção absolutamente pessoal de quem queria tirar um tempo para cuidar um pouco das suas coisas pessoais. Olha, são 7h20, nós estamos conversando aqui com o Marcelo Miglioli. Fala, seu Guilherme. O secretário está entrando agora no Solidariedade com o projeto de disputar a Prefeitura de Campo Grande. Na verdade, Guilherme, eu estou entrando em solidariedade com o projeto de nós apresentarmos um projeto para Campo Grande. O que fez eu mudar o PSDB pelo Solidariedade? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade do PSDB ter me dado a condição de ser candidato a senador, e deixo lá muitos amigos, muitos companheiros.
Só que a realidade é que o PSDB hoje é um partido que ele não tem ainda um projeto definido para Campo Grande. Né? E o Solidariedade veio com uma proposta de nós podermos construir um projeto para Campo Grande. É óbvio que a partir do momento que eu entro no partido, a gente se torna um dos nomes possíveis a disputar a Prefeitura de Campo Grande. Eu tenho esse interesse? Eu tenho esse interesse. Né? Mas antes da disputa, o que nós queremos é fazer um grande projeto de desenvolvimento para Campo Grande. Nós acreditamos que tem condições para isso. Isso foi muito bem conversado na estadual, na executiva estadual, na executiva nacional, na executiva municipal do partido e fechamos questão. A partir do momento que o partido fechou questão, que nós vamos ter a oportunidade de apresentar um projeto para Campo Grande e disputar a eleição de Campo Grande, isso me interessou, me conquistou e eu estou indo para Solidariedade. Agora no dia 26 vai ter o evento de posse da executiva estadual e nós faremos a nossa filiação. Marcelo, você tem tudo para ser, preenche todos os requisitos para ser um candidato a prefeito pelo Solidariedade. Mas dá uma conversa, dá uma liga aí para fazer, para você entrar como vice ou não, ou está definido mesmo, eu sou candidato a prefeito e acabou. B, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar muito nas minhas decisões, mas eu sou muito de projeto. Eu estou entrando no Solidariedade porque existe um compromisso do partido de nós termos uma candidatura em Campo Grande. Então, o nosso projeto, a nossa discussão vai ser sempre no sentido que nós vamos apresentar uma candidatura em Campo Grande. O Marcelo é um nome? O Marcelo é um nome. Nós vamos trabalhar um projeto para Campo Grande para fazermos uma eleição de prefeito. O que você mudaria em Campo Grande? O que você olha para Campo Grande hoje e fala assim, não, eu mudaria isso, faria isso de outra forma? O que você proporia para o campograndense como candidato? Primeira coisa, mudar o tamanho da visão de Campo Grande. Campo Grande tem que voltar para o cenário de uma capital, OB. A visão de Campo Grande, na minha opinião, ao longo dos últimos anos, ela se tornou pequena. Nós tivemos grandes prefeitos em Campo Grande, onde tinha uma visão mais estratégica. Campo Grande é o pulmão do Mato Grosso do Sul. Nós temos que voltar a desenvolver Campo Grande, gerar empregos na área industrial, na área de construção civil, na área de desenvolvimento, e Campo Grande tem que voltar a sentar na mesa da agenda dos grandes projetos do Mato Grosso do Sul, que são diretamente ligados com Campo Grande. Então, nós não podemos ter uma capital onde a gente fica discutindo tapa-buraco, a gente fica discutindo se vai recapear o bairro, se não vai recapear o bairro. Nós temos que voltar a ter uma visão grande de Campo Grande, nós temos que pensar grande Campo Grande. E pensar grande Campo Grande é trazer desenvolvimento. E trazer desenvolvimento é trazer geração de emprego, trazer aumento de renda. Campo Grande perdeu o índice de CMS, ou seja, perdeu industrialização. Campo Grande perdeu o emprego na indústria. Campo Grande não vem crescendo. Nós crescemos 10 mil habitantes num ano, é muito pouco. Campo Grande saiu da agenda das grandes discussões. E o que é essa agenda? Por que Campo Grande não está na mesa da discussão da ferrovia Três Lagoas-Corumbá? Por que Campo Grande não está na mesa da discussão da rota bioceânica? Por que Campo Grande não está na mesa da ampliação do aeroporto, que pode ser um hub para a América do Sul? Então, do Porto Seco. Por Porto Seco. Campo Grande pode ser um grande hub logístico da América do Sul e do Brasil. E essas discussões, Campo Grande está fora dela. E nós temos que vir para ela. Nós temos que sair do nosso mundo pequeno aqui, ir para fora, ir para São Paulo, ir para outros lugares, trazer seminários de desenvolvimento, trazer empresários de fora, trazer estrutura de fora, para que a gente possa fomentar. Nós temos hoje aqui em Campo Grande uma juventude sem perspectiva. Nós vimos agora há pouco tempo um seminário em Recife, de uma semana, na área de tecnologia, eram fila de jovens entrando para ver a inovação. Então, é nesse sentido que nós queremos apresentar um projeto para Campo Grande. E a Prefeitura de Campo Grande ser um grande fomentador disso. Numa relação saudável com a iniciativa privada, podermos sentar com a sociedade civil organizada, discutir projeto de desenvolvimento, sabendo quem está de um lado e quem está do outro da mesa. Eu consegui fazer o maior programa de infraestrutura da história do Mato
Mato Grosso do Sul nessa linha, no momento de crise. Então não adianta nós ficarmos chorando e reclamando da crise, nós temos que ter criatividade. Agora, na minha opinião, Campo Grande precisa de duas coisas. Primeiro, voltar a sentar na mesa da agenda dos grandes projetos de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, porque Campo Grande é o pulmão. Certo. Segundo, nós temos que pensar grande Campo Grande. Eu aprendi, bem, que a gente, quando se compara com alguém, a gente tem que sempre se comparar com os melhores e não com os piores. Campo Grande tem na sua história grandes prefeitos. E para não falar dos mais recentes, vamos voltar a Lúcio Coelho, vamos voltar a Levi Dias. Né? Eu tenho uma pessoa que eu acho que, como prefeito, foi realmente um grande prefeito, que é o ex-prefeito André Putinelli, tá certo? Eu, como prefeito, teve uma visão grande, mas nós temos que comparar nessa linha. Vamos pegar a história de Campo Grande e o que grandes homens fizeram. Uma pessoa que pensou muito grande Campo Grande no passado, foi Pedro Pedrocian. Quer dizer, nós tivemos grandes mentes na história administrativa de Campo Grande. E é isso que eu acho que Campo Grande tem que voltar a ter, sonhar com desenvolvimento. A sua candidatura, ela surge no momento em que o PSDB e o PSD alinhavam, ou começam a alinhavar, uma aliança. Isso significa que você vai estar enfrentando, portanto, o prefeito e o governador, muito provavelmente. Ou, caso a aliança não dê certo, os dois terão candidatos. Tudo indica que sim, até pela posição que ocupam, não deixariam nunca de ter candidatura própria. Como é que você se vê nesse contexto? Considerando Guilherme, eu acho o seguinte, eu não vou enfrentar nem o prefeito, nem o governador. Vou enfrentar o projeto do prefeito e claro. O projeto do governador. Mas dizer, eles vão estar no palanque. O que nós temos que enfrentar são projetos, sabe? A questão não é pessoal. Eu acho que a democracia é isso. A minha candidatura, ou a minha pré-candidatura, ou a pré-candidatura do Solidariedade, ela vem para contribuir nisso. É um projeto que nós vamos apresentar para Campo Grande. Campo Grande vai ter o projeto do atual prefeito, Campo Grande vai ter outros projetos, e a gente vai poder debater isso ao longo do período eleitoral. Nós estamos construindo esse projeto, e esse projeto insere dentro dele uma pré-candidatura. Eu fico muito satisfeito quando a gente pode nortear as questões. Vou dar um exemplo. Qual foi o mote da última eleição no Mato Grosso do Sul? Teve uma palavra que se tornou muito forte que as pessoas nunca tinham ouvido falar. Chama-se municipalização. Todo mundo veio para essa linha. Nós viemos, os adversários vieram. Quem criou essa municipalização? Fomos nós com um programa de distribuição de obra que atendeu universalmente os 79 municípios do estado. Ou seja, nós mostramos de fato, na prática, o que era uma gestão municipalista. Foi tão bom que até os adversários copiaram. Então, o que a gente quer é colocar um projeto, o Solidariedade com os partidos aliados. É lógico que nós vamos ter partidos aliados e nós vamos construir essa aliança, né? Colocar um projeto para Campo Grande que a gente possa... Tem alguma legenda já em entendimento? Não, nós estamos muito cedo, né, Guilherme? Eu acho que a gente está construindo, nós temos... assim, eu sempre digo o seguinte, tudo que você vai construir, você tem que começar de casa para fora. Né? Vamos fazer o alicerce. O alicerce é a gente consolidar a solidariedade, consolidar o eixo de um projeto, e aí a gente sair discutindo, nós vamos montar grupo de trabalho, vamos fazer uma coisa muito bem estruturada, pensando no desenvolvimento de Campo Grande. Vamos ter que enfrentar uma candidatura do atual prefeito? Vamos ter que enfrentar. Ele é candidato, ele tem o projeto dele, ele tem a gestão dele, e nós vamos debater isso com muita tranquilidade. Quero deixar aqui claro o meu respeito pelo prefeito Marcos, nunca tive nenhum problema com o prefeito Marcos. Agora, eu acho que Campo Grande merece um projeto alternativo mais ligado na questão do desenvolvimento. Olha, são 7h29, nós estamos conversando aqui com o engenheiro, ex-secretário, candidato a senador Marcelo Miglioli. Marcelo, eu vou te perguntar uma coisa, eu estou curiosíssimo essa entrevista, porque a visão do engenheiro é uma visão diferenciada de qualquer outro administrador. É como você disse, tem que começar pelo alicerce. O que você faria em relação ao transporte coletivo? O B, como que nós pensamos Campo Grande? Primeiro que no Campo Grande, você tem que qualquer gestão pública, na minha opinião, ela tem que ser transversal. O transporte coletivo, ele tem que estar dentro de um eixo de desenvolvimento urbano, onde você considera o transporte coletivo agregado à questão do trânsito,
que hoje é um caos em Campo Grande. Nosso trânsito não evoluiu absolutamente nada ao longo dos anos. O transporte coletivo é consequência, ajuda a piorar. Então nós vamos desenvolver um projeto de desenvolvimento urbano, onde a gente vai pegar o transporte coletivo, onde a gente vai pegar a questão do trânsito, onde nós vamos pegar a questão do melhoramento de vias, a criação de vias alternativas, e isso tem que ser integrado. Não dá para você discutir um projeto de o trânsito urbano isoladamente. A hora que você melhora essas outras questões, você melhora o transporte coletivo. Agora, nós temos realmente que resolver isso. Eu hoje... como minhas filhas estão estudando em São Paulo, eu tenho ido bastante para São Paulo. Certo. Se você andar na cidade de São Paulo hoje, que é um outro universo, uma cidade que tem 23 milhões, você vê o quantos corredores de ônibus melhoraram o transporte urbano de São Paulo. Só que você tem em São Paulo, por exemplo, não é só os corredores de ônibus. Você tem um sistema de semaforização que funciona, você tem as vias expressas que não tem semáforo, você tem uma série de questões que, agregando tudo isso, a integração você resolve, ou pelo menos você melhora muito a questão do trânsito. Marcelo, discutir isso daí com você não dá, um programa inteiro é muito pouco. Mas eu faço questão que você volte mais vezes ao programa para dar ciência sobre o programa que você pretende discutir com Campo Grande, porque é uma boa, nós estamos precisando exatamente disso. Nós estamos precisando de novas propostas. Quer dizer, junta tudo isso daí e claro que a cidade vai chegar a algum lugar. Você pode ter certeza, Guilherme, e a população de Campo Grande, nós vamos trabalhar um grande projeto de desenvolvimento para Campo Grande. Eu faço política por paixão. Eu disputei uma eleição para Senado quando todo mundo dizia para mim que eu tinha uma candidatura fácil de deputado federal, e meus votos mostraram isso. Eu disse, eu quero ser senador porque eu sei o que eu vou fazer como senador. E dentro desse projeto de Campo Grande, eu posso garantir para vocês, nós vamos fazer um projeto onde o Solidariedade vai apresentar um projeto que quem sentar na cadeira e que seja eu escolhido, vai saber exatamente o que fazer. Em cima de desenvolvimento, em cima de técnica. Eu falo muito na palavra projeto. Quando eu falava, e você se recorda disso, no início de 2015, que eu falava muito na palavra projeto, algumas pessoas diziam que eu estava burocratizando, que eu estava enrolando, que eu ia comprometer a gestão, mas a questão de projeto mostrou que quando você faz grandes projetos, você tem grandes resultados. E é isso que nós vamos trabalhar para Campo Grande. E ter oportunidade de discutir com vocês aqui é sempre muito prazeroso, porque a gente sabe da capacidade de vocês de questionar e de colocar a gente. E eu sempre digo, lá você tem que ir se você tem conhecimento, senão não vai. Se for para enrolar, não vai. Mas é tão difícil isso vir aqui? Não, pelo contrário, eu me sinto muito à vontade, até porque eu tenho humildade, se eu não souber responder, dizer, olha, eu vou atrás da resposta para isso. Marcelo, só para dizer, não que seja difícil, entendeu? É que a difusora não é uma rádio fácil. Você sabe, Marcelo, que o que é o trivial aqui, muitas vezes tem pessoas, eu mesmo tenho testemunhado, tem pessoas que passam, eu vou no Boca do Povo na segunda-feira, ele passa o final de semana rascunhando o que ele vai dizer. Quando ele chega aqui, a gente pega tudo aquilo lá e fala, não, você vai falar o que você sente. Que essa é a entrevista. Porque uma entrevista, como você está fazendo aí, falando o que você sente, falando coisas do coração, você se comunica com e ela é mais verdadeira, ela é verdadeira, se torna verdadeira. Eu tenho uma característica, que é interessante. Nesse período de vida pública, eu nunca estudei o que eu vou falar e nunca pautei o que iam me perguntar. Porque eu acho que esse é o gostoso. E se você não tem constrangimento nenhum, se fizer uma pergunta numa área que eu tenho dúvidas, olha, isso aqui eu vou estudar, isso aqui eu vou buscar informações, nós voltamos a falar. Eu acho que você assumir que não tem conhecimento de um assunto não é vergonha para ninguém. Agora, eu gosto muito desse debate e sempre que for convidado, vou vir com o maior prazer. Por favor. Quero agradecer a sua assessoria, o Wilson Morales, quero agradecer, grande publicitário, né? Quero agradecer também ao Mishima,
que é nosso querido, e quero agradecer a sua presença. Né? Eu que agradeço, Guilherme, a Rádio Difusora. Aqui é uma casa que eu sempre vim com muita tranquilidade, porque eu sei que a gente sempre tem entrevistas de alto nível. Obrigado. E a gente sempre é testado no conhecimento da gente. Muito obrigado e um bom dia, Campo Grande, que Deus abençoe a todos. Bom feriado a todos vocês. Bom, obrigado.